Bom, eu sou Daniel Martinelli, sou diretor de RH e Planejamento das empresas Randon. Já tenho alguns anos aí de construção da minha carreira, né? Mas ultimamente trabalhando muito forte com a questão de recursos humanos, planejamento estratégico e inovação organizacional. O que me permitiu hoje ter essa visão bastante clara do que é o futuro do trabalho e como eu posso ajudar, inclusive, as empresas Randon a fazer essa transição, é um pouco da experiência dos últimos anos, tanto uma experiência e uma oportunidade que eu tive de trabalhar em outros países, em outras culturas, mas principalmente nos 2 últimos anos, entendendo toda essa transformação digital que está acontecendo e como isso impacta no modelo de negócio atual das empresas e como a gente pode ajudar a construir pontes entre as duas coisas. Eu sou formado em administração de empresas. Quando eu entrei no meu primeiro emprego, que foi na GKN do Brasil, aqui em Porto Alegre, eu fui para trabalhar como técnico em mecânica de precisão. E foi muito interessante porque durante o processo de seleção tinha uma pergunta lá e alguém em algum momento fez assim: quem de vocês um dia ou no futuro gostaria de ser líder? Eu naquele momento pouco sabia o que era ser líder, eu levantei a mão. E isso fez com que eu fosse para um programa de melhoria contínua da empresa e logo na sequência fosse convidado para trabalhar como analista de treinamento. Tive que fazer uma mudança na minha carreira, naquele momento de técnico para uma área que eu não conhecia, mas eu construí daí ao longo dos últimos anos toda essa minha carreira em recursos humanos. Eu sempre cito uma situação muito bacana que quando terminava um treinamento da empresa, eu aproveitava os minutos finais para ir conversar com o instrutor. E muitas vezes era para dar dicas para o instrutor do que funcionou bem durante o treinamento e do que não funcionou bem. E alguém viu eu exercendo isso, fazendo essa atividade, e depois falou: pô, tu poderia ser um excelente analista de treinamento. Ok, então vamos lá. O principal desafio das organizações hoje em relação a pessoas, no meu ponto de vista, são 3. Eu tenho 3 inquietações que me preocupam, né? A primeira inquietação, obviamente, ela é oriunda das novas tecnologias, como a gente fala hoje, que são tecnologias exponenciais. Como a gente acompanha essa evolução a partir do momento que elas passam a ser exponenciais, uma vez que, numa segunda inquietação, a nossa forma de aprender, o nosso mindset, a forma como nós fomos treinados, seja nas escolas, nas universidades ou até mesmo nas organizações, ela é mais linear. E pela primeira vez eu vejo que nós estamos numa situação onde a gente não consegue mais acompanhar as tecnologias. Porque as tecnologias, como por um bom tempo avançaram, quase que na mesma velocidade. Então a gente tinha tempo de entender o que estava acontecendo, tinha uma inovação tecnológica por geração. Hoje a gente chega a ter 2 inovações tecnológicas ou disruptivas por mês. Então como é que hoje a capacidade humana de compreender isso e de se adaptar a toda essa transição? Então isso seria uma segunda inquietação. E a terceira, mas não menos preocupante no meu ponto de vista, é que as organizações elas continuam lineares. E quando eu me refiro a organizações, eu me refiro tanto à educação, às organizações de ensino, que é onde nós aprendemos a jogar esse novo jogo, como as próprias empresas, como as próprias indústrias. Então está bastante desafiador e eu acho que isso está levando muitas das pessoas que estão dentro das nossas empresas a um nível de ansiedade muito alto, para tentar compreender onde é que eu me posiciono nisso tudo, qual é o meu novo papel nisso, como é que eu vou conseguir me reinventar enquanto profissional, enquanto ser humano, para conseguir acompanhar essa evolução. Diante desse cenário complexo, uma das formas, um dos caminhos que eu vejo que é possível ser seguido para equilibrar essa equação ou gerar essa condição de maior adaptabilidade das pessoas a essas mudanças, na verdade não é um caminho, acho que são vários, tá? Mas 2 que me vêm agora forte. Um primeiro é a partir da própria liderança, né? Os líderes das organizações, eles estão sendo desafiados a serem os grandes condutores desse processo. E para que eles possam fazer isso, o primeiro processo começa com o próprio líder, a reinvenção da liderança. Tem algumas empresas, inclusive, que chamam os líderes de gestores, né? Eu vejo o mundo do trabalho e tudo que está sendo desenhado para frente de uma forma muito positiva. E no caso da liderança, eu acho que nós estamos saindo de gestores e resgatando a essência da liderança, porque só vai ter a condição de conduzir esse processo
líderes que saem um pouco do dia a dia, da gestão, dos números, dos controles, e isso até as tecnologias que estão aí, a inteligência artificial, os algoritmos, tudo vai ajudar a fazer essa parte. E ele tenha que deixar de ser um bom gestor para ser um bom líder, né? Para resgatar essa essência. E o que é ser um bom líder? É conseguir entender essa mudança, é conseguir entender como essa mudança me impacta como líder, o que eu preciso me revisitar, me reinventar, para depois sim poder olhar para a minha equipe, olhar para as pessoas que estão em outras áreas também e conseguir ajudar elas a se conduzirem para o seu processo de mudança. Então esse é um caminho sem volta, na minha opinião, mas é um caminho que resgata algo muito positivo, que é a essência da liderança. Um segundo caminho para trabalhar com essa complexidade é adotar uma estratégia de uma empresa ambidestra. A gente mantém no seu core, no seu dia a dia, a empresa operando como ela opera hoje, mas nós temos que compreender a empresa como um sistema imunológico. E sempre que eu tiver alguma inovação que é mais disruptiva ou ela é muito diferente, impactante em relação ao status quo, o sistema imunológico ele tem uma tendência de repelir essa inovação. Então, o que é esse conceito, né, de empresa ambidestra? É que enquanto eu opero o modo 1, eu também começo a ter iniciativas, células de inovação ou até entidades separadas às empresas atuais, que lá eu tenho um ambiente de maior ousadia, onde eu posso me conectar a essas novas tecnologias, eu posso me conectar a esse novo mundo do trabalho e pilotar e exercitar, em cima, obviamente, de desafios, né, uma nova forma de se trabalhar e uma nova forma de entregar resultados. Na medida que esses resultados eles vão aparecendo, eles vão tendo visibilidade nesse modo 1 de operação, aí a gente começa realmente a fazer uma transformação de cultura. Então nós, por exemplo, tivemos que adotar isso faz dois anos. A nossa primeira célula de inovação nós colocamos fora da companhia, nós demos um desafio bastante claro para eles, né? E eles tinham que se conectar a startups, às novas tecnologias, para resolver alguns problemas desses desafios. E isso num prazo muito curto também. Então é toda uma mudança de mindset que não tem nada a ver com mindset linear. Ele tem a ver com a própria questão das tecnologias exponenciais, de ter um mindset mais exponencial. Então eles, em um curto espaço de tempo, eles tinham que se conectar, trazer a solução, começar pequeno, tentar implementar pequeno essa solução. Ela deu certo, roda um segundo MVP, né, vai para uma segunda parte, né, e assim foi indo. Hoje essa célula de inovação ela se proliferou, existem várias células de inovação dentro da empresa e o mais bacana desse processo é quando essas células de inovação elas não precisam mais ficar externas à empresa, elas não precisam porque elas são entendidas pelo sistema imunológico e começam a fazer parte do novo sistema imunológico. Então eu digo que quando essa mágica acontece, realmente a gente está conseguindo visualizar uma transição nos traços de cultura de uma organização, que é, no meu ponto de vista, a essência de toda a mudança, né? E eu sempre uso uma frase que a tecnologia não inova, quem inova são as pessoas. As organizações, elas não mudam. Quem mudam e quem se reinventa são as pessoas, e a partir disso as organizações se movem também para um outro patamar, para um outro caminho. Uma questão bem interessante é que nesse cenário todo muda um pouco o que a gente entende por talento, na minha opinião. O talento nada mais é ou será aquela pessoa que consegue se identificar entre o propósito da organização e o seu próprio propósito. Isso é muito potente, né? Quando a gente consegue ter pessoas trabalhando dentro da organização que enxergam naquela organização algo mais do que um mero trabalho, algo mais do que um salário no final do mês, mas se identificam com o propósito daquela organização, a competência desse indivíduo ela emerge de uma forma totalmente diferente. Sai um pouco daquela condição que talentos são ou está no nível de lideranças ou está no nível de gestão de talento, está em todos os níveis da organização. O grande desafio, então, para fazer isso acontecer, para isso tomar uma proporção maior, é como conectar, e aí isso leva muitas vezes a uma rediscussão do próprio propósito da organização, que deixa de ser fazer o produto A, fazer o produto C, ele é um propósito maior do que isso, é alguma entrega para a sociedade, é alguma entrega para aqueles indivíduos, ou mesmo para a sua força de trabalho, com o propósito da pessoa. Então, quando isso acontece, eu começo a ter talentos em todos os níveis da organização.
E essas pessoas, elas começam a ter uma condição diferenciada de quem sabe fazer aquilo que eu comentei antes, de construir essa ponte entre o modo 1 e o modo 2. Começar a ajudar a própria organização a deixar de ser linear. Ela começar a pensar de uma forma diferente, ela poder revisitar algumas questões dos seus princípios ou até mesmo dos seus valores. Isso eu não estou dizendo aqui que os valores tenham que ser alterados, muito pelo contrário. A essência dessas organizações muitas vezes está por ter uma base forte, consistente nos seus valores. Mas eles precisam ser revisitados, eles precisam ser reentendidos dentro dessa nova lógica, desse novo mundo do trabalho. Eu costumo falar, quando eu falo de futuro, o futuro do trabalho, é como a gente falar da reputação de alguém. A reputação não é o que nós pensamos de nós mesmos, e sim o que as pessoas pensam de nós. O que as pessoas pensam do futuro hoje, ela está condicionada, está relacionada ao domínio que as pessoas têm em relação a essas novas tecnologias, a esse novo mundo do trabalho, essa nova forma de organização do trabalho. Por ainda existir muito desconhecimento em relação a isso, é normal que em relação ao futuro a gente tenha um pouco um pé atrás, vão acabar os trabalhos como eles estão hoje. Existem pesquisas que dizem que 70% dos trabalhos que existem hoje não existirão no futuro, os robôs tomarão conta, etc. Eu vejo de uma outra forma. A eliminação até mesmo de algum tipo de atividade mais rotineira, mais burocrática, mais repetitiva, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Isso é voltar e dar a oportunidade a todas as pessoas a desenvolverem a sua criatividade, a desenvolverem sua parte cognitiva com tarefas de maior valor agregado. Talvez a minha visão e a reputação que eu tenho desse futuro e do futuro do trabalho seja positiva por eu ter mergulhado um pouco mais e tentado entender, e esse é o convite que eu faço a todos. Entendam o que são essas tecnologias. Aí a gente tem a condição de sair de um ambiente de ansiedade, de temor, para um outro ambiente. O papel de recursos humanos também se transforma radicalmente nesse sentido, porque recursos humanos precisa adicionar outras competências. Eu tenho falado muito com os profissionais de recursos humanos, você tem que conhecer mais a visão de médio e longo prazo da organização, que tecnologias são essas, que novos ambientes de trabalho, que novas formas de trabalho serão essas. Tem que saber falar sobre inovação, tem que saber falar sobre uma estratégia de inovação para a organização, como uma estratégia ambidestra. Então, o profissional de recursos humanos, ele parte de um ponto que ele tem uma vantagem competitiva, mas se ele não adicionar outras competências a essa vantagem competitiva, talvez ele não consiga exercer o que eu venho dizendo que é uma função muito mais importante, que é ser um agente de transformação. E quando eu sou um agente de transformação dentro de uma organização, eu consigo ajudar a minha organização e as pessoas que estão lá dentro a fazer essa jornada e essa caminhada em direção ao futuro.